Agentes biológicos, Conselho das Índias, chapetones, metalismo, mita, colonização espanhola da América. E o tema do vídeo agora do História ao Quadrado é a colonização da América Espanhola. Lembrando que se inicia em 1492 com a chegada dos europeus à América e a partir daí segue-se até as independências locais. Fatores da conquista, o que fez com que os espanhóis conseguissem dominar grande parte da América, primeiramente associada à superioridade bélica, lembrando que os espanhóis já tinham o domínio das armas de fogo e da pólvora contra os indígenas que ainda não conheciam. Também nós temos aí as questões dos agentes biológicos, dos vírus e bactérias, especialmente a gripe, o sarampo e a varíola, que vai ser utilizado como numa guerra biológica, uma guerra química contra principalmente os astecas e vai dizimar grande parte da população local. Além disso, temos as disputas locais, existiam várias tribos inimigas umas das outras e os espanhóis se aproveitaram disso, utilizando-se de algumas tribos contra as outras e também os mitos religiosos, especialmente o mito asteca de retorno do deus, dos deuses ali, que tinha uma mitologia muito interessante, que esses deuses serão confundidos com os espanhóis no início e por isso eles serão bem recebidos. Quanto à administração das colônias espanholas, nós temos algumas instituições criadas para essa administração. A primeira delas, a Casa de Contratação, que ficava em Sevilha, então ficava na metrópole e era responsável pela cobrança dos impostos e também por administrar as questões comerciais nas colônias. Temos também o Conselho das Índias, que na verdade era um conselho, um grupo que dava então as diretrizes, especialmente para o rei, de como seriam algumas das administrações, dos monopólios para as questões da colônia e também ficava na metrópole. Temos aí o vice-reinado, que na verdade eram 4 vice-reinados, então aqui para a colônia espanhola, a colônia na América, eram indicados 4 pessoas que seriam vice-reis. E também temos as capitanias gerais, que eram basicamente em locais estratégicos e muito importantes para a defesa das possessões espanholas na América. Então, principalmente aí o vice-reinado e as capitanias gerais são as instâncias governamentais apoiadas pelo Conselho das Índias e Casa de Contratação. E temos o poder local também, nas vilas, nos vilarejos, que são os cabildos, ou seja, aonde a elite local detém o poder, logicamente, sempre relacionado à metrópole, sempre relacionado aos nascidos na Espanha. Quanto à sociedade, nós temos uma divisão aí, basicamente, entre os chapetones, que era a elite espanhola na América. Então os chapetones eram pessoas que eram nascidos na Espanha e que estavam aqui basicamente para administrar a colônia. Eles que possuíam as propriedades de terra, então eram grandes proprietários geralmente, e também possuíam o poder político, que estava sempre centralizado nas mãos das pessoas nascidas na própria Espanha. Temos os crioulos que eram basicamente filhos de espanhóis, mas que nasceram já aqui na América. Os crioulos, apesar de serem também uma categoria privilegiada, geralmente ligada ao comércio e também detentor de grande riqueza, esses crioulos já não possuíam também grandes privilégios quanto os chapetones. E aí nós teremos os mestiços, que serão aqueles filhos geralmente dos espanhóis com lideranças indígenas. Os mestiços, eles serão livres, então terão a sua liberdade garantida justamente por essa relação com os espanhóis, porém não terão nenhum poder político. Seguimos com os indígenas.
ou seja, os autóctones, ou a população nativa que já estava aqui, né, de quem realmente essas terras pertenciam. Os indígenas, eles serão a maior parte da população, no entanto, não terão nenhum direito político, apesar de, em alguns momentos, ter uma certa liberdade. E aí, os africanos, principalmente nas Antilhas, né, a região ali de Cuba, e que serão trazidos para o trabalho com a cana-de-açúcar e serão então africanos escravizados, uma pequena população em relação à América Portuguesa. Quanto à economia, lembrando que a economia nesse período é a economia mercantilista, baseada entre alguns princípios básicos, o metalismo. E a economia da América Espanhola será muito baseada no metalismo, na acumulação, na retirada da prata, especialmente na região de Potosí, que fica ali na região dos Andes. Então, grande parte da extração da prata, da economia espanhola na América, vem da região do Potosí, que basicamente é feita com o trabalho indígena. Então, são os próprios indígenas nativos da região que serão recrutados para fazer a extração, mesmo porque eles já possuíam domínio também da questão do metal. Esse trabalho vai ser inspirado no sistema Inca, que são as mitas, também conhecidas como repartimentos, que é na verdade uma forma de cobrança de impostos, de tributos em forma de trabalho. Esse trabalho é sazonal e também algumas pessoas, algumas tribos são sorteadas para fazer essa prestação de serviço, que é obrigatório se você for sorteado. E temos também o sistema de encomendas, onde algumas tribos que ficam sob concessão de espanhóis são recrutadas para fazer este trabalho também de forma remunerada, mas muito mal remunerada, por esses encomendeiros que em troca dão educação e a religião católica. Como economia periférica, nós temos a produção do açúcar, principalmente, né, o açúcar, que era um produto extremamente competitivo economicamente na Europa, mas rendia muito menos do que a extração de prata, logicamente. Essa produção de açúcar vai se dar principalmente na região das Antilhas, como já disse, a região ali de Cuba, né? Aquelas ilhas ali na região do Caribe, e aonde vai se dar então, devido ao clima propenso à produção da cana-de-açúcar. O trabalho nesses locais serão basicamente o trabalho africano. Então, assim como na América E aí, gostou do vídeo? Então deixe o seu like, aproveita e se inscreva. E ative as notificações para não perder nenhum dos próximos. Acesse esse e outros materiais no meu site historiaoquadrado.com. Eu sou o professor historiador Giovanni Bernini. Deixe sugestões nos comentários.